Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em vossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com um capítulo do livro Encontro Marcado, um livro que está a capa aqui, né, no canto superior direito, a capa atual do livro, né, a edição atual, um livro ditado por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. O capítulo de hoje é um capítulo muito interessante que fala sobre a perseverança. E o título é Perseverarás. O tema é a necessidade incessante do bem. E o interessante, desde já a gente observa, né, nesse capítulo, é que, reparem que ele não é só um convite, né, mas uma crença, né, que Emmanuel deposita em nós, pois ele fala, né, na forma afirmativa, né, perseverarás. Né, e é sobre esse tema que nós vamos explorar aqui nos próximos minutos. Né. Nós trouxemos alguns destaques, né, do capítulo, e em cima deles nós vamos desenvolver, né, o tema principal para as nossas reflexões no estudo de hoje. Então ele começa abrindo o capítulo, né, mais uma vez no afirmativo, né, persistirás no bem, ainda mesmo que ouça prodígios acerca dos que se laurearam fora dele, perseverarás. Ainda mesmo que os amigos mais estimáveis te convidem a abandoná-lo, ou seja, o bem, né, sob o pretexto de que podes ser bom, simplesmente não fazendo mal, perseverarás. Né? Então, olha que interessante, Emmanuel abre o capítulo, né, nessa afirmativa, né, da certeza, né, dessa postura firme, né, no bem que nós precisamos manter, né, e destaca que ainda que os amigos, né, entre aspas, né, ou aqueles próximos a nós, né, de alguma forma nos afirmem, né, que para que a gente, basta que nós não façamos o mal, né, para que a gente possa ter essa postura neutra, né, que nós sabemos hoje não é mais o suficiente, né, porque o bem que eu deixo de fazer, o espaço vazio deixado pelo bem que eu não pratico, ele é ocupado pelo mal, né, que o outro, né, pratica. Então, é importante que nós, entre aspas, né, desçamos do muro, né, e tomemos a posição do bem, né, da boa conduta, né, da caridade, do trabalho, da ocupação útil em favor não só de nós, mas dos nossos irmãos, né, em ter, enfim, uma postura decidida, né, uma postura voltada para a prática do bem. Né. Como eu falei, o tema é a necessidade incessante do bem e não nos resta dúvida sobre isso. Né. Basta que a gente olhe para o lado aí a cada minuto, né, que nós transitamos aí nas ruas ou nos locais, por exemplo, de uma grande cidade como aqui nós estamos, né, para que nós possamos perceber essa necessidade. Né. Então, o meu papel nesse momento, né, ele é fundamental, é decisivo. E é por isso que nós, né, e Emmanuel destaca tão bem aí, né, que é preciso perseverar, ou seja, manter a firmeza no propósito do bem, mesmo quando, né, somos convidados, né, a simplesmente não fazer o mal, que, como nós falamos, não nos basta nos dias atuais mais essa postura. E aí Emmanuel continua no destaque, né? E porque resistem às soluções e tentações, esses, né, que perseveram no bem, fazem-se alvo das arremetidas de todos aqueles que abafaram a consciência no lado negativo das convenções humanas,
enceguecidos de vaidade ou atolados no visgo dos interesses pessoais. Então, observem que termos fortes que Emmanuel usa, né? E sinalizando nesse destaque, né, que muitas vezes esses que, né, mantêm sua postura firme, né, e mesmo, né, com as críticas, né, sendo alvo, as arremetidas daqueles que, né, se encontram cegos, né, enceguecidos pela vaidade, né, ou atolados no lodo, né, dos interesses pessoais, termos muito fortes, né, mas que caracterizam aqueles que vivem, né, para si, né, voltados para os próprios interesses, né, e muitas vezes, né, se arremetendo, ou seja, colocando como alvo aqueles que, né, persistem no bem, né? Então, Emmanuel deixa esse destaque para nós, né, de forma que, né, possamos ser firmes, né, no que ele colocou ali, né, na resistência às seduções e tentações que nós ampliamos, né, quando somos resistentes às más tendências, aos arrastamentos que nos cercam, né? Muitas vezes seremos alvos daqueles que, né, que cedem, né, e claramente, como colocou aí, movidos pelos próprios interesses, né, como Emmanuel colocou tão bem, movidos pelos próprios interesses. E ele continua, né, perseverarás no bem acima de todas as circunstâncias. Então, independente do momento difícil, né, pelo qual passa, independente, né, das arremetidas que sofremos, independente, né, né, do desânimo, né, do medo, das ansiedades que nos cercam, né, manter a postura firme, né, é fundamental, e a conduta no bem é fundamental para que possamos fazer a diferença, mais uma vez, não na nossa vida, mas na vida daqueles que nos cercam também. Interessante nessa frase, esse destaque que nós trouxemos do capítulo. Sobrenadarás o dilúvio de sombras, fiel ao raio de luz que te aponta o rumo certo. Então, muitas vezes nesses momentos de grande turbulência, né, de dias nebulosos, né, como temos vivido, né, em especial nos últimos meses, né, nos últimos anos, né, mantermos-nos fiéis a esse raio de luz que nos mostra o rumo certo. E nós não precisamos dizer, né, qual é esse raio de luz, né, que nos mostra a direção, o caminho certo, né? Tudo que nos chega como ensinamento, né, do Evangelho de Jesus. Eu lembrava, quando estudava esse capítulo, né, que muitas vezes, naqueles momentos de turbulência mais agudos, né, em que nós muitas vezes temos uma tendência a baixar a guarda, né, baixar a energia, baixa a guarda, vem o desânimo, né, vem o medo, vem a ansiedade, tudo junto, né? Muitas vezes, nesses instantes, eu particularmente me lembro muito dos ensinamentos que eu tenho tido a oportunidade de ter aqui o contato, né, pela psicografia de Chico, né, as obras, né, dos nossos mentores, os espíritos de luz como Emmanuel, como Miramês, né, como João Nunes Maia e André Luiz, enfim, tantos irmãos que nos trazem, né, esses vastos conhecimentos, né, lições de luz verdadeira, que nesse momento, né, nós nos agarramos mesmo a esses fachos de luz que nos chegam pela doutrina espírita, por essas obras maravilhosas como o Encontro Marcado, como o Pão Nosso que nós estudamos aqui, e tantas outras, né, desses espíritos que nós citamos, que representam esse raio de luz a nos guiar, né? Todos baseados no Evangelho
de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, né? O médico das nossas almas, Jesus, o Cristo, né? Então, esse é o raio de luz a nos guiar no rumo certo, né? E, sem dúvida, nesses momentos nós vamos sobrenadar, né, o dilúvio das sombras que nos cercam. E aí o capítulo fecha, né, com essa afirmativa, com esse destaque que nós trouxemos aqui. Vamos ler. Ainda mesmo de alma relegada à solidão, ou seja, ainda só, né, persistirás no bem, recordando Jesus, que esteve sozinho ao proclamar-lhe a grandeza sobre o triunfo aparente do mal, ensinando-nos a cada um que venceremos realmente o mal, tão somente quando, em cada tarefa que abraçarmos, tivermos a precisa coragem de perseverar no bem até o fim, né? Então, o encerramento que Emmanuel faz desse capítulo, nesse tema tão importante, né, nos lembrando que ainda que na solidão, ou seja, ainda que olhando para os lados, né, e teoricamente, né, a sós, porque sabemos que nunca estamos sempre amparados, né, pelos nossos anjos guardiães, pelos nossos espíritos protetores, pelo nosso anjo da guarda, por Jesus, o nosso mestre, por Deus, o nosso guia, nunca estamos a sós. Mas, aparentemente, quando nos sentimos a sós, né, ainda assim perseveramos no bem, lembrando-nos do nosso mestre, Jesus, né, sozinho, né, no madeiro infame, né, a proclamar a grandeza sobre o triunfo aparente do mal, né, e nos ensinando, né, que somente venceremos realmente o mal quando abraçarmos e não tivermos qualquer coragem, não, mas a precisa coragem de perseverar no bem até o fim. E aí, sobre a perseverança, como a gente sempre faz aqui sobre esse tema, né, da perseverança, eu trouxe 2 destaques. O primeiro que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, no item 3, né, uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os versículos 4, 5 e 11 a 13. Olhem que interessante esse destaque. Jesus disse, né? Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. E por que eu quis trazer esse destaque, né? Essa frase, né, fundamental aí nesses versículos que nós trouxemos, né? Porque abundará a iniquidade, ou seja, a desigualdade, né? A caridade de muitos esfriará, né? Nos lembrando dos dias mesmo que nós vivemos, né? Em que, mais uma vez, né, eu destaco, nós olhamos para o lado em cidades como a que nós vivemos, né, em grandes cidades como a que nós vivemos, e vemos cada vez mais irmãos nossos em situações difíceis, né, a desigualdade, né, se destacando cada vez mais, e muitas vezes dentro de nós, né, a caridade tende a se esfriar. Então, que possamos lembrar, né, nesse momento, né, de que aquele que perseverar no bem até o fim se salvará, né? Fora da caridade não há salvação. Então, que possamos nos esforçar, firmarmos no bem e seguirmos em frente, né? Vencendo as dificuldades, as barreiras internas e externas, para que a caridade, né, e a salvação possam, a caridade não se esfrie em nós, né, e que possamos perseverar para sermos salvos, né? E fechando um trecho que eu trouxe de um capítulo que eu gosto muito também do livro
ditado por Emmanuel, né, a Chico, Fonte Viva, é o capítulo Persiste e Segue. Né? Eu vou ler para nós podermos encerrar aqui o nosso estudo. Se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites, no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Muito bonito esse texto, aliás, o capítulo inteiro que eu recomendo a leitura, né, sobre exatamente esse tema, a necessidade da persistência. Né? E muitas vezes, com os joelhos desconjuntados, né, tendemos a desanimar, né? Mas se fizermos isso, como Emmanuel coloca tão bem, né, estaremos na sombra de falsos refúgios, né? E não nos cabe mais, né, essas sombras, mas sim, ainda que com os joelhos desconjuntados e com os pés sangrando, seguir em frente, sempre adiante, né, pois sabemos que, né, Deus nos reserva o melhor. Até o próximo estudo.